começando mais um Questão de Saúde e o assunto de hoje é o benefício da quiropraxia. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Franciele e o Felipe Gianni, que são quiropraxistas, e nós estamos no consultório deles. Tudo bem, gente? Muito obrigada pela participação. E para esclarecer, o que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia ela é uma profissão baseada em 3 princípios: ciência, a arte e filosofia. Então, é uma profissão na área da saúde que cuida especificamente da identificação e correção da subluxação vertebral, que é o quê? É uma articulação na coluna, uma vértebra que não faz o movimento apropriado e, consequentemente, causa uma interferência, um bloqueio na raiz nervosa, no sistema neurológico. E o que isso quer dizer, né? Bom, o que isso quer dizer? Essa interferência que existe no nosso sistema nervoso central, que é a subluxação, é como se fosse um pequeno desalinhamento. O que vai acontecer? O teu cérebro se comunica com o teu corpo através dos nervos, né? Então, se existe essa pequena subluxação que vai pegar na medula, vai começar a comprometer essa comunicação que existe do cérebro com os nervos. Então, por exemplo, se o teu corpo precisa, por exemplo, tu come alguma coisa, a gente não pensa sobre como que a gente vai fazer essa digestão. A gente não pensa, não diz para o estômago, agora você vai pegar esse alimento, vai digerir, vai quebrar em alimentos e isso vai ser absorvido no corpo. Não, o teu corpo simplesmente faz isso, né? Porque tu não pensou. Então, isso é do sistema nervoso central, é uma ordem que ele dá e ele sabe fazer isso. Se tiver essa interferência, o corpo não consegue fazer esse tipo de trabalho 100%. Então é mais ou menos isso. E como que vocês fazem esse diagnóstico, se tem uma interferência ou não na coluna vertebral? Vocês usam algum aparelho? Vocês usam as mãos? Tem várias formas de detectar as subluxações. Então, uma delas é o raio-x, a outra delas é esse aparelhinho chamado Nervoscope, que ele mede a temperatura da coluna e esse ponteiro ele vai nos mostrando então onde tem um bloqueio. Então, através dessa leitura a gente consegue praticamente entender onde a gente precisa mexer. E a própria palpação mesmo, que é com as mãos. São as 3 maneiras. E, Franciele, quais são os tratamentos, o que pode ser tratado, o que pode ser melhorado no corpo com a quiropraxia? Bom, voltando então naquela explicação da questão da comunicação do sistema nervoso central, o que o nosso cérebro faz é coordenar tudo que existe no corpo, né? Cada célula é coordenada pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema nervoso central. Nisso, se existe uma interferência, qualquer célula do corpo pode estar trabalhando não no 100%, mas abaixo do seu nível normal. Então, se a gente tirar essa interferência, qualquer célula do corpo ela vai ser restaurada, a função dela. Então, pode ser que seja, por exemplo, um segmento na torácica que está fora do lugar, que leva as informações para o coração. Pode ser que teu coração não está trabalhando 100%, né? Então, pode ser que tenha uma batida diferente, menor, mais lenta ou mais rápida. Se a gente restaurar essa comunicação do nosso cérebro com o nosso corpo, essa batida vai ser restabelecida no que ela deve ser, né? Então, assim, vai depender do segmento da coluna que está sendo prejudicado. Mas principalmente quando a gente tem a questão de cervical alta, que é nessa região aqui sai muita informação do nosso cérebro, tem saída ainda de tronco encefálico, tem todas essas raízes, então vai comprometer todo o nosso sistema muito mais gravemente, né? Aqui sai mais diretamente para órgãos, né? Então, essa parte amarela aqui são as nervos que vão para o sistema nervoso. Isso mesmo. Isso aí. Aqui na torácica a gente tem raízes que vão para o coração, para o pulmão, para o estômago, para o fígado. Aqui na lombar a gente tem essas raízes vão para o intestino, para os rins, parte urinária. Útero. No caso das mulheres, né? Essa parte do útero também. Então, cada altura da coluna corresponde a um órgão do corpo ou uma região muscular. E por aqui passam as informações, então, de sensibilidade, de dor também, mas de comandos para funcionamento. Então, toda a informação está passando no sistema nervoso.
é o sistema elétrico do corpo. E exatamente por isso, os benefícios eles não se restringem somente à coluna, aos ossos, né? Eles são para o corpo inteiro, para diferentes órgãos. Quais benefícios as pessoas podem encontrar fazendo quiropraxia? Aí são variados, né? Pode ser qualquer coisa, por exemplo, digestivo, tanto em questão de dor e digestão, do intestino, né? Para que vá aos pés direitinho. Sistema imunológico aumenta 400%, né, que aumenta o funcionamento, 200% que aumenta o funcionamento do sistema imunológico. Questão, hoje em dia, que a gente tem visto muito a questão de depressão, de confusão mental que as pessoas têm, né, a nossa carga de estresse do dia a dia ela é muito pesada, então as pessoas estão muito confusas mentalmente. Ajuda também, por quê? Porque ajuda a pessoa a internamente se comunicar melhor. Então o corpo consegue tomar as decisões que ele precisa tomar melhor, né? Até na verdade, para a gente falar do que a quiropraxia pode ajudar, seria melhor a gente falar sobre quais são as causas de subluxação, que são 3 causas que acabam afetando, como afeta o nosso corpo e como a gente poderia melhorar. Então, a primeira causa de subluxação seria o estresse físico, né? Relacionado a traumas. Então, quedas, batidas de carro, qualquer tipo de acidente, mas até tu cair, por exemplo, aqui resbalei e caí, né? Todas essas coisas, carregar mochila, deitar na cama errado, tá lá no celular, né? No computador, a gente fica nessas posições horríveis, né? Então, tudo isso é um trauma físico. Então, fisicamente leva o corpo a ter uma subluxação, esse desalinhamento. O outro seria o estresse químico. Então, seria tudo que a gente se alimenta, né? Que a gente se alimentar pode ser bom ou pode ser ruim para o corpo. Drogas, remédios, as coisas que a gente bebe, fumo, agrotóxico, poluição. Tudo isso são estresses químicos que deixam o nosso organismo... tem que fazer várias reações químicas e acaba causando a subluxação. E o terceiro seriam os estresses emocionais, então, que é essa parte da preocupação, se a gente vai pagar as contas, se a gente vai ter trabalho amanhã, se o filho tá bem, se a mulher, vou chegar em casa, como é que tá meu esposo? Então, tudo isso vai prejudicar e vai causar a subluxação. Então, a volta é exatamente esse trabalho ao contrário, né? Tirar a subluxação para que a pessoa tenha o 100% da resolução desses problemas que acontece todo dia, né? Uma informação importante, então, falando mais da parte neurológica, né? Tu comentou o que pode afetar, né? O corpo. Então, nosso sistema nervoso central, que é o cérebro e medula, ele, assim, mais de 50% dele está aqui em cima, né? No crânio e na cervical. Então, essa região é a região mais importante da nossa coluna, do nosso sistema nervoso. No sentido de que se tiver algo acontecendo aqui, vai afetar muito qualquer coisa no corpo. Então, a gente dá um foco especial para essa região cervical, sempre quando a gente faz as avaliações, porque geralmente os principais problemas estão aqui e isso vai afetar o corpo de uma forma muito grande. Na coluna, na medula, a gente tem um líquido chamado líquor que circula, né? Então ele faz a nutrição do sistema nervoso, da medula, do cérebro, ele está fluindo e sendo bombeado. Então quando a coluna é saudável e tem movimento, bastante movimento, esse líquido está sendo bombeado e ele está fluindo, nutrindo o sistema nervoso. Quando tem muito bloqueio na coluna, muita rigidez, uma pessoa que não tem movimento, por exemplo, esse líquido ele não flui normalmente, a pessoa não consegue ter uma nutrição neurológica. Então a pessoa começa a ter sintomas neurológicos de, por exemplo, ansiedade, depressão, hiperativismo, talvez, confusão mental ou até apagões, tipo enxaqueca, algo assim. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas geralmente são essas manifestações, essa forma que o corpo nos avisa, né? Que tem alguma coisa errada. E às vezes as pessoas não entendem que o problema é um bloqueio, né? Uma interferência. Ela está desconectada, a pessoa o sistema nervoso está se desconectando com o corpo. Nosso trabalho é reconectar essas mensagens. E às vezes a gente vai só para a medicação, para cuidar do sintoma. Mas aí, às vezes, passam anos e só está bloqueando. O corpo está tentando nos avisar, tem alguma coisa errada, a gente só bloqueia o aviso, né? Geralmente... Então, o nosso trabalho é realmente ajudar o corpo a se reconectar. Geralmente, até quando as pessoas vêm até nós,
elas já estão nessa fase crítica, elas já estão no... Assim, já tentaram tudo quanto é coisa de tratamento, não está funcionando mais, elas tomam vários remédios para dor, até, por exemplo, labirintite, agora que tu falou, eu lembrei, tá lá fazendo há muito tempo tratamento, mas não melhora, a questão só piora e toda a vida dela já está afetada, né? O trabalho dela que ela está fazendo, a relação com a família, tudo isso está afetando a vida dela. Então a gente pega muitas vezes a pessoa nesse ponto e a gente começa a ajustar ela e tudo isso começa a liberar e ela consegue largar esses remédios, né? Que não estavam mais fazendo efeito, né? Sim, exatamente. Não precisa ter um sintoma para fazer a quiropraxia, né? Não, qualquer pessoa não. pode vir O melhor é pegar até para antes. prevenir algum tipo de problema futuro, né? Sim, exatamente. Porque muitas vezes o corpo demora para nos avisar, né? Então ele vai compensando, vai se adaptando. Então, assim, a vida é assim, a gente vai se adaptando. Mas quanto antes a gente corrigir o probleminha, por isso que o ideal na quiropraxia é as pessoas virem verificar a coluna, não esperar ter um grande problema, né? Virem ver se está tudo bem, para evitar que o corpo chegue num estado mais onde tem mais danos, né? Onde a gente vai visualizar ali muitas coisas já. Então, algo tão pequeno muitas vezes que a subluxação pode causar problemas muito grandes. E muitas vezes a gente pensa, nossa, vou lá no quiropraxia só para fazer aquele ajuste que é tão específico, tão pequeno. E que vai tirar minha dor. E de repente só quero tirar uma dor. Mas esse algo tão pequeno, ele pode mudar completamente a forma como a pessoa se relaciona, o potencial de expressão de vida, performance esportiva, dezenas de coisas, né? Crianças, criatividade, concentração, não só a saúde, né? E o bem-estar, mas todo o potencial inato da pessoa, ele vai se potencializar, né? Então a gente tem pessoas, por exemplo, eu tenho um artista plástico que faz quiropraxia, ele me falou que depois que ele começou o cuidado, ele consegue produzir muito mais, trabalhar muito mais e tudo tá fluindo mais na vida dele, né? Então, bem interessante isso. Até você falou ali, muitas vezes as pessoas acham que ir no quiropraxista é só, ele vai lá estralar minhas costas e deu, né? E até tem alguma forma de estralar direitinho, às vezes as pessoas têm o costume de se virar toda aí pra fazer, pode ser prejudicial. Por que estrala, né? Nas articulações a gente tem um líquido sinovial, ele tem um gás. Então quando a gente leva a articulação, abre ela, esse gás ele faz esse barulho. Então, e até dá uma sensação de bem-estar, talvez libera alguns hormônios ali, algo assim, que gera uma sensação de bem-estar. A gente acha, nossa, então eu preciso estralar, né? Mas na verdade, isso pode ou não acontecer, não é uma regra. O ideal não é fazer isso o tempo inteiro, mas assim, claro, é importante se alongar, tudo, às vezes vai acontecer. Quando a gente tem aquela coisa crônica de sempre estralar, geralmente é porque tem alguma subluxação ali que precisa ser corrigida. Na verdade, essa própria necessidade da pessoa que ela sente de fazer esse estralo já é um sinal de que ela precisa ser ajustada. Entendeu? Já é o corpo falando que ele precisa, a pessoa está tentando se ajustar, entende? Só que ela não vai conseguir fazer isso sozinha porque já tem um acúmulo. Então já é um sinal de que ela precisa ser realmente ajustada, corrigida. E o ajuste é um movimento com uma certa velocidade e específico, então ninguém consegue se auto-ajustar, sabe? Mesmo que estrale, assim, dá uma sensação, nossa, agora melhorou, mas não, isso não foi um ajuste, ele só abriu a articulação um pouquinho. Ele vai voltar. Por algum período dá uma sensação melhor, mas a longo prazo não... É só uma questão de sensação, não é uma questão de correção. E existe alguma contraindicação à quiropraxia? Alguém que não pode fazer ou algum problema que talvez possa acontecer se não for feito direito? Na verdade, se não for feito direito por um profissional que realmente seja formado em quiropraxia, né? A gente tem toda uma formação de 5 anos específica, então se não for feito por um profissional formado, sim, pode dar problema sim, tá? A gente conhece casos, mas feito por um profissional que sabe muito bem o que está fazendo, não existe nenhum tipo de contraindicação. Só claro, fratura, né? Existem cuidados, na verdade, né? Então a gente tem alguns casos onde a gente tem que cuidar, o profissional formado sabe disso, mas também existem uma variedade de técnicas para aplicar. Então mesmo, por exemplo, se a pessoa tiver um câncer, né? Existem técnicas que tu pode usar que tu não vai interferir exatamente onde a pessoa está tendo um câncer, por exemplo, um câncer ósseo, né?
E mesmo assim tu vai ter os benefícios do ajuste. Então, não tem exatamente uma contraindicação. Mas, claro, tem 3 tipos de problemas. Fraturas, tumores, ósseos e se for um caso de osteoporose muito severo. Então, principais, dessas 3 coisas a gente tem que cuidar muito. Então, seriam as contraindicações até certo ponto. Mas não exatamente não fazer, mas como fazer. E como que é feita esse ajuste na coluna? Como que é feita uma sessão de quiropraxia? O ajuste é feito nessa maca, então ela tem alguns mecanismos que nos ajudam. A pessoa fica com a cabeça aqui no meio e de barriga para baixo, de barriga para cima ou até sentada nessa região cervical. São basicamente as posições que a gente ajusta. Então, nosso instrumento é basicamente a maca, a cadeira e a gente tem um aparelhinho chamado ativador, que ele ajuda também, mas geralmente é um trabalho manual mesmo. 80% do tempo manual. E quantas sessões são necessárias para ajudar nos problemas do corpo, né? Como é que funciona esse tratamento? Na verdade, a quiropraxia a gente fala de cuidado para a vida, né? Como eu falei da questão dos estresses, do que causa subluxação, isso a gente tem o tempo inteiro, a vida inteira, né? Então, o cuidado quiroprático, ele não é uma coisa que você deveria fazer o uso dele só por alguns momentos para ter alívios. Você deveria ter esse cuidado para a vida inteira. Porque o tempo inteiro você vai ter subluxação interferindo no teu sistema nervoso central. Então, se você não corrigir, existem estudos que dizem que se você ficar com essa subluxação mais de 7 dias, já vai ter interferências que podem ser irreversíveis. Então, sempre a questão é sempre ter essa correção, ou pelo menos o verificar se tu tem uma subluxação para fazer a correção com frequência. Então, a gente fala de cuidado para a vida toda. E o paciente precisa ter uma rotina durante e depois para evitar que o problema volte? Então a gente sempre tem algumas orientações, né? Mas assim, a gente poderia falar dezenas de coisas, né? Exercícios, alimentação, a questão postural, cama, o colchão adequado. A gente poderia falar horas sobre isso, mas a gente sempre fala para a pessoa escutar o que o corpo está pedindo, né? Então a gente se desconecta muito com o nosso corpo. Então a gente precisa basicamente entender o que o nosso corpo está nos falando. E porque é muito fácil eu te falar dezenas de coisas, mas talvez tu vai sair daqui e tu vai se esquecer de tudo, né? Mas se tu aprender a escutar o teu corpo, tu vai saber tomar as decisões que tu precisa tomar. Quando ele disser que tu tá com sede, toma água. Quando ele disser que tu precisa se alongar, se alongue, né? Essas seriam algumas ações pequenas e diárias que as pessoas podem fazer para melhorar a postura e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente. É o se respeitar, né? Eu acho que hoje em dia, que tá melhorando, né? A questão da gente se observar, ter mais cuidados de saúde, né? A gente vê mais pessoas na rua fazendo atividade física, né? Procurando academias também. E tentando cuidar um pouco mais da alimentação também, mas ao mesmo tempo a gente faz muitas coisas mecanicamente, né? Porque me disseram ou porque eu li em algum lugar. Então essa coisa a gente se conhecer, porque cada corpo também é diferente. Claro que tem as indicações básicas, mas cada corpo também é diferente, né? Então a gente precisa saber se respeitar e se conhecer. A filosofia que a gente tem tentado usar de trabalho, ela vem mais no sentido vitalista do que mecanicista. Então, a gente tenta trabalhar tirar... O nosso trabalho ele é mecânico, né? A gente lida com o osso, mas a gente tenta trabalhar a questão vitalista da vida, né? Então, ajudar a pessoa a entender que ela é um organismo vivo, não é só... São pecinhas ali como um calque, troca uma pecinha ou regula uma pecinha e tá tudo certo. O nosso sistema nervoso ele é energia, né? O alimento que a gente come se transforma em energia no corpo. Então, a gente tem energia térmica, essa energia do sistema nervoso é uma energia elétrica, né? Então, são impulsos elétricos. A gente precisa entender o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde como uma expressão disso tudo e não simplesmente algo assim tão mecânico, né? E para finalizar, vocês têm alguma dica para as pessoas que querem fazer a quiropraxia ou que querem simplesmente melhorar a qualidade de vida delas, melhorar a postura delas?
Basicamente, a dica que a gente dá é: venham conhecer nosso consultório, procurem um outro profissional, seja em qual cidade as pessoas estão, né? Sejam verificadas da coluna, porque muitas vezes a gente acha que tem um certo problema lá no joelho ou em outra região do corpo, nem imagina que tem a ver com a coluna, né? Então é uma forma muito mais simples, natural de se cuidar da saúde, não só de dores, né? Não que focar mais? nas dores, né? Não, é basicamente isso, é a questão de tu realmente ouvir o que o teu corpo tá falando, né? Não ignorar, porque a gente tem mania de ignorar, né? Começa aquela dorzinha, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E vai deixando até que essa dor vire uma coisa horrível e que tu precise tomar remédio, né? E não, tenha que fazer alguma coisa, né? Então é realmente se ouvir e fazer o que precisa ser feito. Essa verificação da coluna ela é super importante, porque se você tiver uma interferência no sistema nervoso central, você pode fazer milhares de coisas, mas o corpo ele vai continuar te dando informações de que precisa ser corrigido. E nosso objetivo é cuidar de famílias, então a gente sempre estimula as pessoas a virem, trazer seus filhos, marido, esposa, para o pessoal vir em família, né? Porque se tem 4 pessoas ou 3 numa família e só um tem um sistema nervoso funcionando ao 100%, as outras vão ter problema, né? Elas precisam também ser cuidadas. Isso aí. Muito obrigada, gente, por todos os esclarecimentos. E esse foi o Questão de Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa.